Sejam muito bem-vindos ao Cafezinho com a Bia Prosa Psi. Hoje o tema é muito interessante. Já imaginou a mente sussurrando? Pois é, só que a gente não tem o costume de escutar. E quando ela grita, nós procuramos ajuda. Né, doutor Lucas? É isso aí. E aí, de novo aqui com a gente, o doutor Lucas, médico, especialista em psiquiatria e professor de farmacologia, que vai ajudar muito a nossa conversa hoje. Seja muito bem-vindo. Fico feliz pelo convite. Mais um convite terceiro, já posso pedir música. Espero estar aqui muito mais vezes ajudando a contribuir um pouquinho com o meu conhecimento pela área e o meu amor pela área também. Com certeza. E xicrinha nova. Ah, ótimo, já vou colecionando. Vamos de cafezinho, Vamos, né? cafezinho é bom para começar o dia. A conversa hoje vai ser muito tranquila, porque falaremos sobre consultório. Tanto o seu quanto o meu. Que bom. Psiquiatria e psicologia. E quando a gente fala que a pessoa não entende por muitas vezes quando a mente sussurra e ela precisa gritar para a pessoa entender que é necessário procurar ajuda, é nesse momento que batem na porta. E essas pessoas chegam para a gente com uma dor muito grande. Imagino que seja da mesma forma para você quanto é para mim. Com uma dor muito grande, e quem tem dor acaba tendo pressa, né? Isso. Aí chega com dor muito grande e com uma pressa muito grande para resolver uma coisa que não dá para resolver rápido. E às vezes não dá nem para você saber rápido o que é que está acontecendo com aquela pessoa. Então, quem espera muito para procurar um profissional vai se deparar com uma grande frustração de imediato, que é saber que aquela dor que a pessoa está tendo não vai ser completamente compreendida de cara, não vai ser tratada de cara e não vai ter muitas melhoras. Então, é difícil a gente conseguir procurar uma ajuda antes de chegar nesse ponto crítico. Geralmente o ser humano espera muito, né? Vai deixando, vai protelando. É normal do ser humano. É normal, vai protelando. Ainda mais quando se trata de algo da mente. Que aí vem aquela primeira ideia de que, não, é uma coisa da minha cabeça, então eu posso controlar. Hoje mistura muito, né? Porque é tudo muito estressante. Então as pessoas têm a tendência a dizer assim, não, eu tô sobrecarregado por causa do trabalho, eu tô muito ansioso porque hoje tudo é muito corrido. E acaba que esses sussurros, né? Porque na verdade quando a pessoa chega no nosso consultório com essa dor, com essa questão que precisa trabalhar, com essa questão que precisa se livrar, né? Entre aspas, é um sinal de que aquilo já vinha arrastando há mais tempo. Sim, a mente chega gritando, como você falou. A mente não chega sussurrando mais, né? Ela chega gritando. Então é questão assim de sinais durante 1 ano, 2 anos, né? Ou mais. Ou mais. Às vezes a pessoa já é assim há tanto tempo que ela não consegue se lembrar de como ela era diferente. Só que acontece alguma coisa na vida, às vezes chega uma pessoa nova na vida dela, que insiste, alerta, ou então começa a ter prejuízos novos em relação ao seu dia a dia por causa da maneira como ela é, que faz com que ela procure ajuda naquele momento. Então não é raro a pessoa falar assim, eu sou assim desde sempre, não me lembro de uma maneira que eu não sou assim. Por exemplo, quem é ansioso sabe. Se eu te perguntar, por exemplo, desde quando que você é ansioso, dificilmente alguém vai saber quando que foi a primeira vez que você ficou ansioso. Diferente de quando é uma síndrome do pânico, por exemplo. Sim. A pessoa com síndrome do pânico sabe o dia, a hora e o local da primeira crise que ela teve. Mas quem é ansioso, quando eu pergunto sobre os sinais e sintomas da ansiedade, a pessoa fala, não é assim que todo mundo é não? Porque eu sou assim desde sempre. Então realmente, a pessoa chega já num momento de grande sofrimento. E aí fica muito mais difícil de resolver, rápido, né, a coisa. Quando a gente fala de ansiedade, a gente sabe que o extremo da ansiedade também pode vir a ser um transtorno de ansiedade generalizada, né? Exato. E aí quando chega nesse ponto do transtorno de ansiedade generalizada, da questão do distúrbio de humor ou síndrome do pânico, é porque os sinais do corpo podem começar a ser acessados sem uma causa aparente. Sim. Não é isso? De repente, do nada, a pessoa vira e fala assim, não, Beatriz, mas do nada eu tô parado, meu coração dispara.
Do nada, não aconteceu nada comigo, eu começo a suar. O sono começa a ficar ruim, acorda cansado de manhã, vai tendo dores, né? Pessoa ansiosa, pessoa depressiva costuma ter queixa somática de dor, principalmente na região cervical, na região dos ombros, que fica sempre muito tenso, muito preocupado, e é muito comum as pessoas se perceberem tensas em algum momento e tá com a musculatura toda assim e fala, peraí, por que eu tô assim? Aí vai lá e relaxa. Aí depois de um tempo, sem perceber, já começa a ficar assim de novo. Aí vai lá e relaxa. Ou então maxilar com muita dor, vai rangendo os dentes, vai apertando a mordida, aí acorda com dor de cabeça, acorda com dor no maxilar, morde a língua. Então assim, o corpo, ele tenta mostrar de forma mais explícita uma coisa que a mente estava sussurrando ou gritando. E a gente vai ignorando. A queixa somática, ou seja, a queixa do corpo decorrente de um adoecimento da mente, ela vem por último. Ela vem depois que a mente está muito adoecida. Ela não chega antes. Você não começa o seu transtorno de ansiedade generalizada com taquicardia. Ela veio depois de muitas alterações da sua mente. Né? E aí já é a hora que o corpo está gritando também, junto com a mente gritando. Imagina que gritaria. Aí a gente chega no consultório e recebe. E recebe. E o que a gente vai fazer, né? Com isso tudo. O que você costuma... Olha, eu costumo dizer que o primeiro contato com o paciente, a primeira consulta, a palavra-chave dessa consulta é a escuta. Sim. Todas são importantes, mas a primeira é ainda mais. Porque o paciente chega com dúvidas, aflito, com medo, às vezes. Ele não conhece o trabalho do psiquiatra, do psicólogo. Ele chega no consultório com aquela carga do que ele acha que é o tratamento psiquiátrico. Então, às vezes, ele tem até medo de falar um sintoma, com receio do que possa vir de contrapartida de tratamento. Então, nesse momento, é ainda mais fundamental a escuta. A escuta ativa. Deixar o paciente falar, mas saber também falar quando ele está falando sobre alguma coisa que ele disse. Não é aquela escuta sem importância, que ele vai falando de coisas aleatórias. Com questionamento. E quando a gente tem escuta ativa, a gente, de fato, entra na vida da pessoa. Sim. Entra na dor da pessoa. Exato. Então, as perguntas, elas vêm, de fato, para a gente poder entender o histórico e entender a situação atual dele. Sim, sim. E, às vezes, o paciente acha que uma coisa não tem importância. Por isso que a escuta ativa é importante, para você ir lá e pegar aquele sinal e falar, opa, isso aqui, me conta sobre isso. Isso é muito válido. Então, o primeiro momento é um momento de escuta. Uma consulta psiquiátrica de boa qualidade tem que ter pelo menos 1 hora de atendimento. Ainda mais uma primeira consulta. Ainda mais uma primeira consulta, porque às vezes é pouco. Quando eu dava aula de psiquiatria na faculdade, eu falava com os alunos da graduação. Uma parte importante da anamnese psiquiátrica, que muita gente ignora, é a identificação inicial. Nome, idade, estado civil, se tem filhos ou não, religiosidade, com quem mora, se trabalha, onde estudou, até quando estudou. E o pessoal fala assim, mas está tudo isso escrito no prontuário. Eu falo, eu sei, mas eu quero saber como que o paciente vai me responder isso. Porque se eu estou atendendo um senhor de 75 anos e ao perguntar a idade ele me fala que ele tem 30, opa, alguma coisa está errada. Eu não vou dar um diagnóstico a partir disso, mas acende uma luzinha aqui na minha cabeça. Ou então quando eu pergunto para ele, quantos filhos você tem? Ele fala, tenho 5 filhos. Ele vai falar as idades, e fala tudo bagunçado. Um de 15, um de 43, um de 12, um de 30, sem ordem. Peraí, isso era para estar meio que na ordem. Geralmente o ser humano fala as coisas na ordem. Mais um sinalzinho que me passou despercebido. Os futuros direcionamentos. Então, peraí, isso aqui vai me ajudando. Sem contar que uma coisa que é fundamental dessa identificação, se você não perguntar para o paciente a escolaridade dele, como que você vai saber até que ponto você vai alinhar o nível do seu discurso? Com certeza. Se eu estou atendendo uma pessoa que tem uma escolaridade básica, eu não posso falar sobre biologia celular, não posso falar sobre como o remédio funciona a nível molecular, porque ela não vai entender. E não tem nada mais excludente do que você ir a um profissional de saúde, falar das suas dores e você não entender o que está sendo dito. Comunicação, ela não existe. Não existe. Porque a comunicação é pelo que o outro entende. Exato. Então, a anamnese tem que ter essa identificação, é importantíssimo. E aí você pensa, tem 1 hora de consulta para conseguir fazer uma identificação boa com o paciente, ouvir as queixas dele, que às vezes são tantas que ele está desorganizado em como que ele pode falar aquelas queixas, organizar aquelas queixas na minha cabeça e no papel, a partir disso fazer um exame mental, e enquanto tudo isso está acontecendo, sem falar, peraí, deixa eu pensar 5 minutos, eu preciso raciocinar e fazer uma anamnese direcionada para uma hipótese diagnóstica e concluir com uma conduta. Então, como é que você faz tudo isso em menos de 1 hora? Mas você está falando de uma situação assim que acontece com
Normalmente. Eu sei porque os meus pacientes, a maioria ainda chega perto de mim e fala assim, mas eu vou para o psiquiatra, eu só falo 20 minutos, ele já prescreve para mim o remédio, não sabe nem se o remédio dá para mim. Não tem como. Então, assim, existem profissionais, de fato, hoje, com uma escuta e uma visão integrativa, como no seu caso. Eu fico muito feliz. E assim, tem, obviamente, quando você conhece o paciente há mais tempo, esse tempo não tem tanta necessidade. É porque é inicial mais. Mesmo para você entender a história completa. Sim. Eu tenho pacientes que estão comigo há 5 anos. Sim. Então, quando eles chegam, já estão estáveis, a consulta é uma grande conversa de como está a vida, de como aconteceu aquilo, aquele negócio que você me falou e tal. Obviamente tem a escuta ativa, mas a maior parte das vezes com os pacientes estáveis é uma conversa para ver como que ele está, a vida dele vai indo. Então essa conversa não precisa de mais ser 1 hora. Pode ser que seja, mas geralmente é mais resolutiva. Mas enquanto eu estou conhecendo o paciente, as primeiras consultas acabam demorando mais. Não tem como. E é interessante quando fala de anamnese no caso da psicologia, né, do meu atendimento na área de TCC, eu faço essa primeira escuta quando ele chega, e já no primeiro momento, depois de 1 hora, 1 hora e pouquinho, eu já começo a entender se a situação dele vai ser só comigo, ou se eu vou precisar de um outro profissional paralelo ao tratamento. Né? Então, como a gente identifica isso, né? O paciente chegou, a gente está naquela escuta. Será que é só terapia? Né? Como que é isso? Né? Eu não sei, eu estava pensando nisso, né? Como é que eu vou explicar como que você procura um psiquiatra, como que você procura um psicólogo? Eu vou explicar como eu faço. Me fala como é que você faz. Olha, e tal. Na hora que chega e eu vejo que de fato, por exemplo, tem alguns sintomas muito fortes, né? Ou a pessoa está chorando muito, ou a pessoa fala em terminar com a própria vida, ou a pessoa não enxerga de fato solução para nada, altamente descrente, eu já começo a entender que isso já passou de um nível leve para um nível de moderado a grave. Nesse momento, eu explico para o paciente o que é uma ação da medicação de uma forma mais simples possível. Inclusive, eu vou te falar, porque você vai me passar até alguma informação para ver se eu posso acrescentar nesse contexto. Vamos lá. Eu explico para a pessoa que, conforme o estado emocional, os hormônios bons, serotonina, dopamina, começam a abaixar a partir do momento que tem uma elevação do cortisol, da adrenalina, e aí as coisas começam a ficar tão difíceis no contexto que ele não consegue produzir esses hormônios, porque esses hormônios que em termos, né, ficaria de uma forma mediana para nos dar força, né, a gente toma um cafezinho aqui para poder aumentar um pouquinho a nossa disposição, né, o nosso cortisol eleva um pouquinho, mas quando ele começa a elevar muito, algo não está bom, e automaticamente ele levando muito os hormônios bons, eu explico assim direitinho para o paciente para ele entender, começa a baixar. Por quê? As pessoas têm a tendência a falar assim, eu não vou tomar medicação porque medicação vicia. Eu explico que quando a gente toma medicação, a medicação vai fazer um papel muito assim rápido às vezes no que a gente levando uma vida saudável a gente possa fazer depois que ela sair daquele estágio. Então, eu delimito que um tratamento de 6 meses a 1 ano é importante, que a medicação vai funcionar elevando esses hormônios bons de uma forma, assim, mais rápida, né? E que ela comece a ter um pouquinho mais de, né, aquele acalento para resolver situações e se posicionar de uma forma mais saudável. E eu explico que medicação é ruim quando a pessoa faz sem um acompanhamento médico. A medicação, ela não é adequada quando começa a tomar e para de tomar por própria conta. A medicação não funciona se, porventura, ela começa a mudar a dosagem, o horário, sem ter um profissional para poder estar ajudando. Aí a medicação faz mal. A medicação, ela é, né? Ela é ruim para o organismo. Então, eu procuro delimitar mais ou menos um tempo, de 6 meses a 1 ano, procurando um profissional e fazendo um tratamento paralelo, né? Para depois eu já visualizo lá na frente, de se tudo correr bem, né? Se a gente enxergar que é o melhor momento, fazer o desmame da medicação adequadamente, com um profissional, e que dure 1 mês, 2 meses, 3 meses o desmame, porque a pessoa fala assim, tô bem, vou parar de tomar a medicação.
É um grande equívoco, então, né? doutor Se você tá Lucas, bem, é por causa do tratamento, seja ele medicamentoso ou psicológico, né? Pra você parar o tratamento, né? o que eu Mas, posso melhorar no meu bom, discurso com o paciente? vamos lá. É importante a gente entender que para a medicação funcionar, eu costumo dizer que é preciso de 3 coisas: indicação, Sim, dose e tempo. isso. Sem isso não vai funcionar. Você pode ter uma boa indicação, usar um remédio numa dose baixa, vai perder seu tempo. Ou se você usar um medicamento por pouco tempo, não vai funcionar também. Ah, eu fiquei bem, vou parar de tomar um remédio. Não é por aí. Segundo, quando a gente pensa em relação às doenças psiquiátricas, a gente já sabe que nós temos predisposições genéticas a desenvolver algum transtorno. Sim. Eu venho de uma família de pessoas ansiosas e com TDAH. Então eu nasci com o meu código-fonte descrito que, olha, se tal e tal coisa acontecer, pode ser que eu desenvolva um transtorno de ansiedade e um transtorno de TDAH. Essa tal e tal coisa são os fatores ambientais, os fatores ao nosso redor. Sim. Trabalho, relacionamento, dinheiro ou a falta dele, saúde ou a falta dela, coisas que você faz na sua vida, estresse, enfim, tudo que te envolve ao seu redor. Se você tiver a predisposição genética, mas ser um monge budista que mora num templo no Tibete, sem nenhum incômodo Não será ao seu afetada. redor, provavelmente. Provavelmente. Nunca fui um monte no Tibete, não sei como é que é a vida deles. Provavelmente você não vai ter ansiedade. Agora, se você já tem a predisposição genética e pediu para nascer dele, veio guerreiro, aí você pode saber que a sua predisposição genética, junto aos fatores ambientais, vão influenciar para você ter esse transtorno. E aí a gente pensa o seguinte: eu estou com um transtorno que precisa tanto de tratamento psicológico, quanto de mudança de estilo de vida e medicação. Então, de cara, eu já tenho que entender que esse tratamento não vai ser curto. Porque para você conseguir mudar o seu estilo de vida não é fácil. Não. Para você conseguir fazer com que a medicação tenha o efeito dela, não é rápido. E para você aderir bem à terapia, também não é breve. E ainda tem um adendo nessa questão aí. Conforme a medicação eu posso adaptar no meu organismo, pode não adaptar no seu. Exato. E ainda tem essa questão dessa adaptação da medicação inicial. Ainda, Exato. Né? Ela E aí voltar... vem uma outra coisa, que é uma área que eu gosto muito de atuar, que é a psiquiatria de precisão. Que é quando você faz um teste genético no paciente e esse teste me descreve quais medicações que ele vai ter mais propensão a funcionar, a responder, e quais que ele vai ter menos. Quais medicamentos têm mais propensão a dar efeitos colaterais e quais ele vai ter menos. Veja, nós temos mais de 30 antidepressivos. A maneira até então utilizada para saber se ia funcionar em você ou não era testar. Sim, ainda é utilizada. Ainda é a mais utilizada. Ainda é a mais utilizada. Mas agora com essa questão da psiquiatria de precisão, a gente já consegue ir com mais certidão ao assunto. Porque no início é muito melindroso a pessoa ainda que tá nesse estado e ainda tem que esperar esse tempo de adequação da medicação para depois parar, eu falo com meus pacientes, mudar, colocar outro. Eu falo com eles que chega a ser tragicômico no final da consulta eu falar com o paciente ansioso: tenha paciência. Porque vai fazer efeito, mas eu preciso que você tenha paciência. E esse é um grande problema, porque a medicação, ela não contém, na maior parte das vezes, falando de antidepressivos, por exemplo, posso falar que todos são assim, ela não contém dentro daquele comprimidinho uma molécula da felicidade. Não tem ali dentro uma coisa que você vai tomar e você vai deixar de ficar deprimido, vai deixar de ficar triste de uma hora para outra. Tem ajuda. Ou não tem uma coisinha ali que vai tirar sua ansiedade igual tem no benzodiazepínico. Isso. Por isso que esses medicamentos demoram a fazer efeito. Porque dentro daquele comprimido, eu costumo dizer que tem uma página de um manual de instruções. E a cada comprimido que você toma, você vai aumentando as páginas do seu manual para ensinar o seu cérebro, que tem uma predisposição genética a funcionar de um jeito inadequado, que tende a gerar sintomas, vai ensinar o seu cérebro a funcionar de maneira que não gere aqueles sintomas. E isso demora. Falando de antidepressivo, que são os medicamentos mais usados na psiquiatria, a gente vai demorar pelo menos 20 dias para o remédio sequer começar a fazer efeito. Sim, e no início ainda, nos primeiros 7 dias, tem todos os efeitos colaterais, tem alguns efeitos colaterais. Geralmente eu falo, pode dar uma dorzinha de cabeça, um enjoo, boca seca, tontura. Pessoas não é nada param intolerável. na hora, mas tem gente que, se não tiver um acompanhamento, aí que entra a importância da terapia, né? Para na hora. Eu costumo falar assim, chega em casa, começa a tomar. Primeiro dia, me passa um WhatsApp, como que você tá? Segundo dia, a pessoa fala, tô com um pouquinho de dor de cabeça. Eu falo assim, vai passar. Calma que vai passar. É isso. Porque imagina, a pessoa ter que esperar essa ação da medicação no início, se não tiver alguém mostrando que é assim mesmo. Sim. Isso é desse jeito. Eu acho isso muito fundamental, tanto é que eu tenho um curso de psicofarmacologia direcionado para psicólogos.
que nesse curso eu ensino sobre os remédios, sobre os efeitos colaterais, efeitos benéficos e como psicoeducar o paciente. Sim. Mas eu não acho, e aqui é uma opinião polêmica, eu não acho que essa função tenha que recair sobre o psicólogo apenas. Sim. O psiquiatra também tem que estar disponível. Também acho. Ele tem que deixar o celular com o paciente para mandar mensagem isso, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma insegurança, se tiver algum medo. Esse paciente vai ter medo. E aí ele vai perguntar para quem? Pro Dr. Google, que vai te falar que o remédio faz mal, que o remédio faz isso, que o remédio faz aquilo. A minha posição quando eu falo que pode me passar um WhatsApp, porque por muitas vezes essa pessoa não consegue entrar em contato com o médico psiquiatra. Sim. E eu sei, assim, como que vai ser ali tão importante essa força ali com a pessoa, né? Porque se fala assim, ó, vai passar, mas 1 dia, 2 dias, 3 dias, ó, você vai conseguir, você é capaz. Imagina uma pessoa que tá num estado, assim, que já não tá se aguentando mais, ainda tem que aguentar os efeitos colaterais normais de uma adaptação de medicação. Não são, os efeitos colaterais não são regra, são exceção. Sim. Podem acontecer. Quando eles acontecem, a gente tem os efeitos iniciais e passageiros, adaptativos, e temos os efeitos de longo prazo que talvez passem, talvez não. Por exemplo, os efeitos iniciais, adaptativos e passageiros, na maioria das vezes, quando acontecem, são leves, são breves e não são intoleráveis. Isso. Por exemplo, boca seca, tontura, enjoo, dor de cabeça, um probleminha de talvez alimentar-se da maneira adequada. Isso passa em poucos dias. Não é uma coisa que vai incomodar o paciente a ponto dele falar assim, nossa, não estou aguentando. Se tiver desse jeito, tá errado. Sim. E eu falo com o paciente, o remédio, o tratamento, ele tem que acontecer, idealmente, de forma que você nem se lembre que você está tratando. Ou seja, ele não tem que ser um remédio caro que faça você se preocupar com como você vai pagar ele. Não tem que ser um remédio que tire seu apetite a ponto de você não gostar disso, ou aumente o seu apetite a ponto de você não gostar disso, que prejudique seu sono, ou que te dê muito sono. Não pode ser uma coisa que fique na sua vida sobrando. Ele tem que fazer parte da sua vida. E aí, se esse paciente tem problemas em relação à adaptação, ele pode mandar mensagem e deve mandar mensagem para ver se eu consigo ajudá-lo de alguma maneira. Sim. E temos alguns efeitos colaterais que são mais demorados a passar e tem alguns que podem ser que não passem. Só que, idealmente, o bom clínico, o bom psiquiatra, ele vai olhar para um paciente e vai falar assim, bom, eu vou tentar achar um remédio cujos efeitos colaterais possam ser benéficos para esse paciente. Então é um jogo de você tentar entender que, olha, se isso aqui é inevitável, eu vou tentar pegar isso e jogar ao meu favor. Por exemplo, quem gostaria de tomar um remédio que engorda isso que eu ia te falar. E que dá sono? É a primeira coisa. Depende, tem paciente que gostaria. Sim. Para começar, quando o paciente fala assim, esse remédio engorda, eu falo, olha, esse comprimidinho aqui pequenininho tem 0 calorias. Ele não engorda. O que engorda é o que você vai fazer com o apetite que pode ser que ele venha te dar. Mas vamos pensar no paciente que está com uma doença crônica, que por conta do tratamento ele não está conseguindo se alimentar direito, ou está perdendo peso, um paciente que por conta da dor não está conseguindo dormir, então esse remédio que dá sono e que aumenta o apetite vai entregar uma luva para ele. Com então certeza. É sempre individualizado. É isso aí. É porque em consultório eu escuto muito assim, mulheres preocupadas com balança e preocupadas também, tanto homens quanto mulheres preocupadas com a libido. Muito. Homens fogem, às vezes, do tratamento por este motivo. Não é raro isso ser uma preocupação. Não é? A maior parte dos antidepressivos causa algum efeito na libido. E aí, quando a gente fala de libido, pode ser o desejo pelo sexo, pode ser a capacidade de manter uma ereção, ou a lubrificação vaginal, ou o tempo até o orgasmo. A maioria dos antidepressivos pode causar algum impacto. Uns mais, uns menos. Os que não causam nada, geralmente, são mais caros. Óbvio. Se você tem um medicamento que causa menos efeito colateral e ele é tão eficaz quanto o outro, geralmente ele vai ser mais caro. Mas também isso é muito questão adaptativa. Tem paciente que toma remédios que são sabidamente rebaixadores da libido e não tem esse problema. Mas certamente, alteração de peso e prejuízo na libido são os 2 principais fatores que geram descontinuação do tratamento ou evitação. Né, como você disse. Só que é importante a gente psicoeducar o paciente. Conduzir, né? Tem que falar com ele, olha só, isso tudo que você me falou de sintoma hoje, antes de você tomar o seu remédio, tá prejudicando a sua libido? Geralmente ele vai falar que tá.
Uma pessoa ansiosa pra caramba, depressiva pra caramba, com De crise de qualquer pânico, forma, é está. natural que gere um prejuízo na libido. Sim. E aí, quando ele se queixar, eu vou falar, mas peraí, antes já estava. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente que está em tratamento atribui ao medicamento o prejuízo na libido e acredita que assim que ele parar de tomar, a libido vai voltar a ser o que era. E tem vezes que não volta porque não era por culpa do medicamento. Era por culpa do transtorno que ainda está em tratamento. Então tem que haver um alinhamento de expectativas. Sim. E aí quando você fala que aquele remedinho, né, não tem calorias. Não, é a felicidade, né, sim. o remedinho. Na verdade, esse remedinho aqui é uma ajuda. Porque associado a isso, usando, né, a palavrinha psicoeducação, a gente tem que direcionar cada vez mais o paciente aqui à manutenção dos hábitos, a retorno de hábitos saudáveis, né, o autoconhecimento na terapia, atividade física, alimentação saudável, hidratação, não tem como fugir disso. Não tem como. Não tem como tratar do adoecimento psíquico sem falar do corpo, mente e sem falar de espírito. Então precisa-se trabalhar isso tudo para aquele remedinho que não tem aquele, mas tem ajuda para a pessoa voltar, às vezes, a fazer o que parou de fazer, ou iniciar o que nunca conseguiu iniciar. Sim, com certeza. Aquele medicamento ele vai deixar os sintomas mais toleráveis, mas ele não vai fazer você resolver o seu problema se você não tiver a capacidade de resolver. E aí que vem também a terapia para ajudar nisso, para ajudar o paciente a entender o tamanho real do problema, para ajudar o paciente a saber o que ele pode fazer para resolver aquele problema e municiar o paciente com técnicas cognitivas e de mudança de comportamento para ele lidar com os sintomas que ainda persistem, né? Então é muito difícil separar o tratamento do que é só a medicação e do que é só a terapia, porque eles convergem em muitos pontos. Você eles consegue convergem. entender? É um paciente que chega no seu consultório e você não, aqui vai ser só medicação mesmo, não tem terapia. É muito difícil, é muito difícil. É muito complicado. Eu costumo tentar entender que todo paciente vai ter um processo individual. Como diria Raul Seixas, cada um de nós é um universo. Então, eu não posso fazer uma receita de bolo. Se o paciente tem isso é terapia, isso, aquilo é medicação. Eu vou tentar, junto ao paciente, entender se a medicação está sendo capaz de suprir todas as demandas e o que não está sendo, se aquilo ali é possível de ser suprido com a terapia. Então é muito individual, mas geralmente assim, é muito mais comum haver pacientes que fazem o tratamento em conjunto, de terapia com medicação, do que pacientes que fazem só com medicação. Só com a medicação é um tiro no escuro. Porque se não tem um autoconhecimento, se não tem um planejamento de mudanças de comportamento, a manutenção continua. É muito difícil dele começar a enxergar a vida de uma outra forma e agir de uma forma se ele não se conhece. Porque se chegou no ponto daquele limite, tem a ver com o comportamento dele. Sim. Tem a ver com a parte genética, né? Tem a ver com o meio, tem a ver como ele vai conduzindo, né, as dores, que podem ser despertadas, às vezes, de uma forma muito forte, dependendo da situação. Uma perda. Não, eu vi a sua palestra lá sobre síndrome de burnout, achei joia, te vi chique lá, né? Então, assim, é a pressão no trabalho, né? Porque criou-se um alerta muito grande relacionado a esses afastamentos, né? Em 2024, foi só subindo, né? Só aumentando. Por saúde mental, né? E infelizmente tem fatores ambientais que a gente não tem pleno controle sobre eles. Não tem. Você vai falar para uma pessoa que tem um trabalho que é uma necessidade para ela. Sim. Que ela não tem facilidade de encontrar outro, Sim. ou então que os outros que ela encontra são muito semelhantes, como é que eu vou falar para ela assim, mas você tem que tentar ser a vida mais leve, você tem que tentar ter mais exercício físico na sua vida. Poxa, ela tem um grande problema que não é nada disso, que é o trabalho. Eu tenho pacientes, por exemplo, que moram a 1h30, 2 horas do trabalho. Então, de cara, o dia desse paciente já tem 4 horas a menos. Sim. São 2 horas para ir, 2 horas Como que vai para encaixar a voltar. atividade física, por exemplo? Como que eu vou falar com ele? Mas peraí, por que você não faz exercício físico? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Como é que eu vou falar um negócio desse para ele? É verdade. Não dá. Então, de cara, esse paciente já se estressa 2 horas antes de começar o trabalho. E ainda vai se estressar no trabalho. Não, à noite, né, já não dorme. Já não dorme. Chega domingo e já tá pensando, poxa, amanhã começa tudo de novo. Uma contagem regressiva. Para até quando eu vou ficar nisso? Eu tenho alguns pacientes que estão passando por momentos assim. E são pessoas que, de fato, não podem largar o trabalho. São pessoas concursadas, né, que dali tira a sobrevivência, de fato.
e estão passando por situações muito complicadas de pressão, de assédio, sabe? Sim. E não tem condições de fato de virar esse jogo. E aí, o que a gente faz com essas pessoas, né? Olhando uma pessoa que está adoecida por questões do trabalho, como por exemplo é a síndrome de burnout, ela não é o único adoecimento mental decorrente do trabalho, mas é o mais falado. Não tem como você pensar num tratamento para essa pessoa que não envolva afastamento do trabalho. Sim, aí isso que ficou o alerta no ano passado, né? Muita gente afastada. Não tem como. É porque a gente está vivendo uma pandemia silenciosa, né? Que é do adoecimento psíquico. Sim. De fato, a maioria das pessoas, elas estão adoecidas. Sim. Com muito pior desde a pandemia do Covid. Desde a pandemia. Porque na pandemia criou-se, assim, um inconsciente coletivo de algo que ninguém tem controle, né? Nós não tivemos controle de nada. E as pessoas, hoje em dia, lidar com situações que não se tem o controle, adoece facilmente. E eu acho que essa necessidade de ter o controle é uma coisa tão tácita do ser humano que essa a primeira barreira que faz ele não procurar o psiquiatra. Ele pensa, olha, é da minha mente, melhorar. Então eu tenho controle, eu vou melhorar. Mas olha que coisa canalha que é consigo mesmo você se dar uma responsabilidade dessa. Sim. De eu vou melhorar uma coisa que você não tem o controle. E quando o paciente chega comigo falando assim, mas eu fiquei demorando muito porque eu achei que eu fosse melhorar e tal, que eu tinha como mudar. Aí eu falo pra ele, se você tivesse com pneumonia, você ia pensar assim, acho que eu não vou tomar antibiótico não, porque eu consigo me melhorar sozinho. Todo mundo fala que não pensaria nisso. Verdade. Mas a gente tem essa questão de que é uma coisa da mente, então eu posso resolver, eu posso melhorar. Mas não dá. Quando o adoecimento já está instaurado, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso a ponto de tratamento. Psiquiátrico, psicoterapêutico, mudança de estilo de vida, ou os três juntos, que é melhor ainda. No primeiro podcast que nós fizemos sobre TDAH, eu vou tomar mais um cafezinho. Toma. Fica à vontade, tá obrigado. Tranquilo, né? Teve uma polêmica ali no comentário que eu achei muito interessante. É uma pessoa colocando que a medicação, na verdade, ela tem que ficar em último plano, a medicação psiquiátrica. Que a gente tem que entender, enquanto profissionais da área de saúde, que a gente precisa pedir a pessoa para fazer exame de sangue, para poder ver taxa de vitamina D, taxa de vitamina B12, ferritina, tudo que possa afetar a pessoa ao modo dela ficar com fadiga, né, e ter os sintomas também agravados, por exemplo, de uma depressão. E é pertinente a pessoa até questionar sobre isso de fato, porque nós, profissionais da área da saúde, por exemplo, quando o paciente chega no consultório, eu peço ele para poder procurar o psiquiatra quando precisa, porque nem sempre eu indico o psiquiatra. Eu tenho que ter aquela visão de que é algo, às vezes, leve, que a gente pode estar ali, né, buscando alternativas. Por exemplo, eu recebi essa semana um paciente que virou para mim e disse, Beatriz, me ajuda a me organizar. Eu estou precisando colocar tudo sim, eu quero ver qual planilha eu me identifico mais, né? Então, eu estou precisando da sua ajuda para poder me organizar. Bom, eu vou trabalhar ali em cima da organização da pessoa, né? E o que tem por trás disso. Nesse caso, eu não encaminho para você. Sim, medicação vai resolver isso, né? Sim. Entendeu? É um caso ali de umas outras questões. Agora, quando chega, mesmo que eu encaminhe para o psiquiatra, eu peço para poder encaminhar para um médico, para poder fazer exames médicos de fato, porque vitamina D baixa, vitamina B12, ferritina. O psiquiatra deveria se atentar a isso, né? Também. Sim. Né? Eu não acho que a gente tem que sair pedindo exame à torta direita se não tiver indicação. Mas, procurar por exemplo, um médico para poder... O psiquiatra pode fazer isso. Porque às vezes a pessoa vira para mim e fala assim, eu pergunto, quanto tempo você não faz um check-up? Sim. Aí ela fala, tem 5 anos. Não, aí não tem como. Os exames básicos têm que ser feitos pelo menos uma vez por ano. Não é isso? Mas assim, você vai no psiquiatra com queixas depressivas, é óbvio que a alteração de vitamina não gera depressão. Sim. Mas gera sintomas depressivos símiles, ou seja, sintomas parecidos. Não é depressão. Mas você vai tratar bom você tirar essas dúvidas aqui uma agora. alteração de vitamina D se esse paciente tiver. Você pede um exame de sangue, se ele tiver a vitamina D dentro da normalidade, você não vai tratar. Não existe tratamento que envolva, e quando eu falo não existe tratamento, eu falo não existe tratamento cientificamente comprovado sua eficácia, que envolva você tratar com suplementação vitamínica um paciente que não tem
uma depressão, ou seja, uma baixa de vitaminas. Sim, e não certeza. é baixa baseado nos valores laboratoriais que o Naqueles médico mínimos, acha que são certos. É baixa relacionado ao valor existente na literatura, que é o que está no exame. Vitamina D acima de 30, acima de 20, isso é uma vitamina D normal. Se o paciente está com 30 de vitamina D, isso não é vitamina D baixa, isso é uma vitamina D normal. Então, é importante saber quais exames pedir, exames básicos para isso, por exemplo, hemograma, para ver se tem alguma anemia, ferro e ferritina, vitamina D e B12, TSH e T4 livre para ver uma tireoide, e está de bom tamanho. Para você já excluir algumas causas principais orgânicas antes de você pensar, vou tratar isso com medicamento psiquiátrico. Isso. Porque às vezes você vai tratando, por exemplo, uma anemia que está com sintomas parecidos com sintomas depressivos, você trata com antidepressivo, o paciente não melhora, porque ele não tem depressão, ele tem anemia. E aí você faz o exame de sangue, opa, tem uma anemia aqui, trata a anemia e o paciente melhora. Então é importante entender isso. Isso. Não Sempre é só... com pessoas especialistas. Não, o exame pode ser pedido por qualquer médico, mas o tratamento, por exemplo, eu não sei tratar anemia. Eu costumo falar que eu já não sou médico há quase 8 anos, que eu atuo com psiquiatria. Então vai esquecendo as coisas, né? Mas, por exemplo, se eu vejo um paciente com uma alteração de tireoide, eu encaminho para o endócrino. Sim. Se eu vejo um paciente com alteração de vitaminas e eu sei tratar, eu trato. Se não, oriento procurar algum médico que possa tratar. Mas o pedido de exame ele já é a porta de entrada, o próprio psiquiatra pode fazer se ele achar adequado. Claro que tem vezes que o pedido de exame não vai ser muito necessário, vai atrasar o tratamento. Se há de convir que depende muito da escutativa. Com certeza. E do profissional. Com certeza. Porque eu recebo no meu consultório pacientes que muitas vezes já passaram para psiquiatra, o psiquiatra até indica psicóloga. Aí eu pergunto, como que foi a sua vivência com psiquiatra? Eu falei, me deu essa medicação e pediu para procurar psicólogo. Eu falei, tá, mas aí ele te pediu para fazer mais alguma coisa? Aí quando eu começo a conversar mais com a pessoa, né, fazer a entrevista, a anamnese, eu enxergo, por exemplo, que eu te falei, que tem 5 anos que não faz um exame de sangue. Quer dizer, tem que ser paralelo. A gente precisa direcionar para profissionais adequados, né? Não é que eu, na psicologia, vou me meter, entre aspas, na área das outras pessoas. Sim. Eu tenho que ter o conhecimento para direcioná-las da forma adequada. Sim, sim. Assim como eu na psiquiatria, eu não vou fazer terapia com o paciente. Não é minha função e nem minha capacidade. Isso aí. Eu não vou adentrar em técnicas muito refinadas da TCC. Talvez eu fale uma coisa ou outra que já é do meu conhecimento, mas quem vai dar seguimento a isso é o psicólogo. Não tem como eu tentar invadir uma coisa que eu não tenho conhecimento, né? Mas a questão do exame, às vezes, é muito importante até mesmo você entender exames não sanguíneos. O paciente está dormindo mal, está cansado e está tomando remédio para dormir mesmo assim não funciona. Poxa, será que esse paciente não pode ter algum distúrbio do sono? Isso. E aí eu preciso pedir uma polissonografia para ver até mesmo se tem uma apneia obstrutiva do sono. Então, exames, eles são sempre complementares, mas é importante você saber quando pedir e quando não pedir também. Não pode a gente ficar pensando que o exame vai resolver tudo e pedir 60 tipos de exame, procurando alguma alteração no exame para falar, é isso aqui. Não. Sim. Você tem que pedir ele para complementar o raciocínio. Isso. E não para te dar o raciocínio. Isso. Se eu acho que ele pode ter uma apneia, eu vou lá e peço uma polissono. Se eu acho que ele pode ter uma anemia, eu vou lá e peço alguns marcadores. E não vou atirando 60 pedidos de exame para vir um passoco de exame e eu achar alguma causa. Sim. Né? Excelente. Então, falando em consultório, assim, hoje em dia a gente fala muito em depressão, fala muito em ansiedade, né? O sono hoje é algo muito comprometido, né? Muito. Nossa. O sono hoje, e na verdade o sono, ele já é um indício de que se não for tratado, lá na frente vai agravar e a mente vai gritar. Muito. Ali, às vezes, a insônia é o sussurro, né? Eu costumo falar que o sono, ele é um espelho neurobiológico do cérebro do paciente. Se o sono está ruim, provavelmente aquele cérebro está adoecido, de alguma forma. Porque os problemas no sono, eles estão presentes na imensa maioria dos transtornos psiquiátricos, enquanto sintoma. Ou sintoma mais importante ou sintoma secundário. Mas esse problema no sono está presente. E aí ele pode ser uma coisa que até mesmo gera uma causalidade para outros sintomas. Se o paciente está com sono ruim,
E a gente sabe que no sono é a hora que o seu cérebro faz uma reciclagem do que ele precisa armazenar e o que ele pode jogar fora. Ele faz um equilíbrio dos hormônios e das químicas importantes do seu corpo para que ele possa continuar funcionando adequadamente. Sim. Ele elimina toxinas que podem ser deletérias para o seu organismo e para a sua mente. E se você está com isso alterado, é natural que no dia seguinte ou nos dias seguintes você tenha dores, você tenha pensamentos intrusivos, você tenha prejuízo na memória, na atenção, até mesmo na libido. Então, o sono ele é um fator central. Não dá para você tratar uma pessoa adoecida do ponto de vista psiquiátrico sem você dar atenção para o sono. E uma coisa que eu falo, o principal tratamento para o sono é comportamental. É com mudança de hábito e vigilância Sim. para hábitos ruins. Sim. Então, quando o paciente ele vai no meu consultório e eu percebo alguma alteração do sono, ele de cara já sai com um PDF sobre higiene do sono, sobre como identificar hábitos ruins do sono e o que ele pode fazer para melhorar esses hábitos. É comum a pessoa falando, não estou dormindo direito, dificilmente eu acordo de manhã motivado. Como você dorme que horas? 1h da manhã. Eu falei, pois é. O que você faz antes de estar dormindo? Você toma café, você está se exercitando, você celular, come, fica no celular. Né? A luz do celular. Pois é, nossa, a luz do celular é terrível, é imensa. E tem gente que acha que, eu tô botando na luz baixa, ele tem filtro de luz azul. Eu costumo falar para o paciente fazer um teste, eu faço uma provocação do seguinte: pega seu celular, na hora que você for deitar, já deixa ele no brilho mínimo. E aí vai para a cama, apaga tudo e deita com os olhos abertos, até você conseguir enxergar todos os móveis do seu quarto, ou seja, as suas pupilas já se acostumaram com a escuridão. E aí você vai lá e pega o seu celular que está no brilho mínimo e acende ele para você ver, como se fosse olhar as horas. Você vai ver como que aquela luz é intensa, como que ela, mesmo no mínimo, incomoda. E depois você até pode pedir para alguém, se você dormir com alguém, fazer esse teste. Na hora que você liga o celular no mínimo, pede para a pessoa tirar uma foto sua. Dá para ver exatamente o cone de luz gigantesco que cobre todo o rosto da pessoa. Isso é muito ruim porque prejudica a formação de melatonina pelo nosso cérebro. A gente não precisa tomar melatonina, a gente já produz a melatonina que a gente precisa. Tomar a melatonina vai fazer ela ser digerida no nosso trato gastrointestinal e nem vai chegar no nosso cérebro. É desperdiçar dinheiro. Tanto é que os estudos mais importantes mostram que pessoas que tomam melatonina, quando tem algum efeito, tem um aumento de 8 minutos no tempo total de sono. Ou seja, não funciona. Então você já produz a melatonina. Se você tiver com a luz intensa na sua cara, você vai impedir a degradação da serotonina em melatonina, por uma parte central do nosso corpo, que é o nosso relógio biológico do nosso sono. Então, esse relógio biológico, ele entende de maneira instintiva que se tem luz ao meu redor, é porque está na hora de eu estar acordado. Então, eu não vou continuar produzindo melatonina, eu vou interromper essa cadeia aqui. É isso aí. E aí começa a aumentar o nível de cortisol, que é o contraposto à melatonina, que faz a gente ficar desperto. Então, a luz prejudica isso. Vou tomar remédio para dormir? Se você não resolver isso, remédio nenhum para dormir vai te ajudar. Porque não tem remédio que te dopa, que faça você ficar sem conseguir reagir, pelo menos não os que vendem em farmácia, para conseguir reagir. Se você resistir ao efeito sonífero, você vai resistir. E você vai perder a capacidade de estar dormindo. Então, essa dor do paciente quando chega também tem muito a ver com o comportamento. Demais da conta. É tudo a ver com o comportamento. Demais da conta. Não tem como não mudar nesse contexto. Né? Não tem como. Tomando medicação ou não, na terapia, o comportamento. E eu tenho certeza que, como eu falei, o paciente vai receber um PDF com explicações. Se ele não tiver alguém semanalmente, junto com ele, ressaltando, reforçando as orientações de higiene do sono, entendendo quais são os problemas de sono que ele tem, que é o caso do psicólogo, ele pode receber a informação que ele quiser por escrito que não vai resolver. Então o psicólogo entra ainda mais com esse papel importante, que é ajudar o paciente a perceber os comportamentos inadequados e ajudar a corrigir. É a psicoeducação. Psicoeducação. O tempo todo. Exatamente. O tempo todo. Constante. Agora, quando falo do sono, você está falando aqui, eu estou pensando, né? Tem a questão, por exemplo, das mulheres, né? Na menopausa, o sono, querendo ou não, ele já é totalmente comprometido, até mesmo por causa das questões hormonais. Sim. Né? Sim. Então, ele já é um tratamento... É um tratamento à parte, né? Não é só já é o paciente que a gente tem que enxergar esse todo. E talvez esse tratamento seja nem feito com psiquiatra, seja feito com ginecologista, com endocrinologista, porque já entra em questões hormonais. Isso. E aí tem o sintoma
entre aspas, psiquiátrico, que seria a insônia, mas não de origem psiquiátrica e talvez nem de origem comportamental. Então também tem a possibilidade de você olhar para esse paciente e falar, peraí, isso aqui não é comigo, é outra alçada. Preciso que você vá para esse tipo de médico para resolver. Mas também tem a possibilidade dessa paciente com menopausa, que até começou o problema de sono dela por causa de alterações hormonais, já ter desenvolvido comportamentos inadequados. Porque está acostumado a ficar com insônia, aí vai lá e pega no celular, fica vendo televisão até tarde, dorme com a televisão ligada, se alimenta próximo da hora de dormir. Tudo isso são comportamentos que vieram, talvez, de uma alteração hormonal que prejudicou o sono. E essa fase é uma fase muito complicada, de fato, né? Porque lidamos com perdas, né? Já não podemos mais ser mães, já lidamos com a questão da idade, então já altera, independente de qualquer coisa, o humor. E mais do que nunca essas mulheres, incluindo eu, né, tem que preocupar com alimentação, tem que preocupar com atividade física, né, cada vez mais para a gente poder se manter mais forte. Sim. E se preciso for, também com uma ajuda psiquiátrica. Sim, sim. É comum que na menopausa apareçam sintomas psiquiátricos, ou sintomas de humor, ou sintomas ansiosos. E aí vai do olho fino do psiquiatra de entender se isso aí é secundário à menopausa, ou se já se descolou e já virou um transtorno primário. Isso. Mas em alguns casos, os antidepressivos ajudam, até mesmo sintomaticamente. Não vai tratar uma síndrome, talvez porque não seja uma síndrome ansiosa, mas vai ajudar a reduzir aqueles sintomas enquanto o período da menopausa é perpassado. Então pode ajudar também. Tem inclusive medicações psiquiátricas que ajudam a reduzir os fogachos da menopausa. Então nem sintoma psiquiátrico mas o efeito da medicação ajuda a reduzir. E esse fogacho também está ligado ao sono, né? Porque se de noite fica aquela confusão, a pessoa não dorme. Sim, sim. Desconfortos físicos são as principais causas de alteração do sono. É isso aí. Dentre elas a dor, é o principal de todos. A principal causa de insônia crônica é dor. Falando de dor, né, vem muito pacientes que eu tenho que são tratados com fibromialgia. Tem aumentado muito, assim, esse contexto, porque acaba que o corpo ele vai reclamando aos poucos e, de repente, ele reclama por inteiro. Exato, é o que você falou no início, uma hora o corpo começa a gritar também, né? E eu vejo muitas pessoas também viciadas em tirar a dor. Vou tomar um analgésico, tô com dor aqui, vou tomar outra, e vai para o psiquiatra porque eu quero acabar com isso que está dentro de mim rápido. Muitas pessoas agem dessa forma quando grita, a mente grita e ela procura ajuda, mas ela está querendo tirar sem fazer nenhum esforço. Exato. E isso não acontece. Não acontece, né? Ia ser tão bom se tivesse um medicamento que resolvesse tudo por nós sem a gente precisar se implicar. Já pensou? Mas imagina quão caro seria esse remédio, né? De resolver os seus problemas sem você ter que fazer nada por isso. Mas a maioria das pessoas que só ficam por conta de tratamento com medicação lida. Outra situação, assim, que eu fico preocupada, que eu quero tirar uma dúvida, vem um paciente com síndrome do pânico. Aí vem tratando com as medicações adequadas e coloca no bolso o tal do diazepam, né? E aí, com o passar do tempo, eu vejo que aquela pessoa está reclamando muito de sono. Aí eu falo, peraí, o diazepam, o médico pediu para você tomar em quais situações? Não é só quando tem aquela crise que você não consegue controlar? Mas qualquer coisinha eu tomo. Aí é complicado. Qualquer coisinha eu tomo. Então não tem como trabalhar os seus sentimentos, as suas emoções, o seu comportamento. Se qualquer coisinha toma, acaba que vicia nesse ponto, né? É aí que arranca a dor. E atrapalha demais o tratamento. Muito, muito. Eu costumo dizer que algumas medicações psiquiátricas, e aqui, via de regra, para você não ter que decorar quais medicações são assim ou não, as medicações que têm receitas azuis e as medicações que têm receitas amarelas são medicações que têm potencial risco de dependência química. Do jeito que a gente está falando. Só essas. Só essas. Antidepressivo não causa dependência química. Antipsicótico não causa. Estabilizador de humor não causa. O que causa são essas. Por exemplo, diazepam, clonazepam, prazolam, bromazepam, ritalina, dimesilato de lisdexanfetamina. Então, essas medicações, elas promovem dependência química, tem alto potencial de promover. Mas,
essa dependência química tem mais chance de ocorrer quando o paciente toma o remédio de maneira não adequada. Isso. Que é o que você falou. É. O medicamento daquelas receitinhas azuis, que são os benzodiazepínicos, eles são aliados importantíssimos ao tratamento quando são bem indicados. Lembra que eu falei, uma das minhas primeiras falas na entrevista, o remédio tem que ter 3 coisas para funcionar, dentre elas a indicação. Então, se ele for bem indicado, ele vai ser um aliado importante. Agora, não pode-se usar esse tipo de medicação para induzir o sono. Por 2 motivos. Primeiro, o alto nível de potencial de dependência química que essa medicação vai ter quando tomada de forma seguida, vários dias seguidos. Sim. E segundo, o efeito sonífero dessas medicações, ele sofre o que a gente chama de neuromodulação. O seu cérebro se acostuma com aquele efeito. E aí, com o tempo, você precisa de mais. E de mais, e de mais, e de mais, e de mais. Eu aposto que quem está aqui me ouvindo já conhece ou conhece atualmente, já conheceu ou conhece alguma pessoa que começou tomando um diazepamzinho ou um clonazepamzinho, hoje em dia toma 3, 4, 5 por dia, porque já não dorme mais. E aí quando esse paciente chega para mim e fala assim, nossa doutor, não estou dormindo, estou tomando 4, 5, 6 diazepams, e aí em algum momento eu falo com ele, olha, a gente vai ter que parar com esse remédio. Aí ele me fala assim, mas eu não vou dormir. Ele diz, e aí eu falo, mas você não está dormindo? Você não está dormindo com ele. Então, sem ele, você também não é o problema. O problema não é ele. O problema é outra coisa que está te causando insônia. Não é esse remédio. Você tirar esse, você não vai dormir? Não, mas com esse também não está dormindo. E de cara está te causando um monte de problema para sua saúde mental e física. Então, esses medicamentos são muito importantes aliados. Mas eles podem atrapalhar muito a vida do paciente. Mas já que eu estou falando de dependência química, quero ressaltar que medicação antidepressiva, antipsicótica, estabilizador de humor, não causam dependência química. Mas precisa ser direcionado por profissionais. Óbvio, né? óbvio. Aí os pacientes falam assim, eu não quero fazer o tratamento porque eu tenho medo de ficar dependente. E eu escuto muito isso. E aí quando eu pergunto pro paciente, o que você chama de dependência? É ter que tomar o remédio pro resto da vida. Eu falei, mas isso não é dependência, isso chama tratamento. Você não ia falar para um paciente que toma insulina, diabético, que ele está dependente da insulina, que ele está viciado na insulina. Não. Mas se ele não tomar, ele não está tratando. Na depressão e na ansiedade, nos transtornos psiquiátricos de forma geral, é da mesma maneira. Se você tem indicação para tomar o remédio, você para de tomar o remédio, você para de tratar. Então é natural que os seus sintomas voltem. É porque tem doenças mentais que têm cura e tem as que têm tratamento. Na verdade, não há a palavra cura no transtorno mental. Há o tratamento. O tratamento. Tratamento. Com medicação ou não, mas há o tratamento. Porque se a gente entender cura como sendo uma ideia de que aqueles sintomas nunca mais voltarão, isso não existe. Tem tratamento, tem um tempo protocolar, e isso é importante da gente falar. Na maior parte das vezes o tratamento não é por tempo indeterminado, é longo. Falando aqui de transtornos ansiosos, por exemplo, o primeiro tratamento dura em média 18 meses, mas depois disso o paciente pode sim ficar sem a medicação. Porém, eu falo com o paciente, quando a gente chega nesse ponto, eu falo com ele, olha fulano, a gente marcou aqui na nossa caixinha o primeiro checkpoint para pensar em parar o tratamento, que é o checkpoint temporal. E o resto? Você está fazendo? O resto você todo está tem que dormindo bem? Isso. Você está fazendo terapia se for indicado? Isso. Está fazendo seus exercícios físicos? Está evitando o consumo de coisas tóxicas? Isso. Ou de pessoas tóxicas, ou de situações tóxicas? O resto está marcado? Isso. Porque senão não adianta. Eu vou ceder a um capricho do paciente que quero me ver livre dessa medicação. Que nem sempre fala também, às vezes o paciente entende e quer continuar. Mas eu vou ceder esse capricho e ele vai voltar a ter os sintomas. Sim. Porque quando a gente encerra o primeiro tratamento ansioso da vida da pessoa com a medicação, depois desses 18 meses, ele tem alta melhorada, os estudos já mostram que ele tem mais de 60% de chance de voltar a ter os sintomas em algum momento da vida. Isso pode ser daqui a 2 dias, pode ser daqui a 20 anos, mas tem mais de 60% de chance. E aí, quando eu falo para o paciente, quando chega nesse momento final, eu explico para o paciente isso, eu falo, olha, a decisão de continuar ou não com o tratamento a partir de agora, que você já tem critérios para interromper, é sua. Você está vendo isso daqui, tem chance de voltar. Você quer continuar? Porque se o paciente quer continuar, não tem prejuízos à vida dele e nem à saúde mental, a manutenção do tratamento com antidepressivos por tempo indeterminado. Se ele entende esses dados e fala, peraí, realmente, eu tenho grande chance de voltar a ter os sintomas. Eu não trabalho num lugar legal, ou a minha vida não está organizada, ou eu estou imerso
há problemas que possam ser gatilhos para aquela minha genética favorável a esse transtorno aparecer novamente no transtorno, então acho que eu prefiro continuar tomando. Tenho vários que são assim. Eu mesmo sou um deles. Eu tomo há 8 anos e continuo tomando. Mas aí tem o TDAH aí por trás, tem também, né? Tem também. O TDAH aí por trás é uma parte que não tem de fato como parar o tratamento. Não tem. A sua questão mais é essa, né? Então, quando o paciente vem, para mim ele pergunta assim, quanto tempo vai durar o tratamento? Uhum. Aí eu falo, depende. Isso tudo aí que você falou, né, doutor Lucas? E aí quando a gente... Você falou. E essa pergunta é muito capciosa, porque ele fala, quanto tempo vai durar o tratamento? É válido perguntar, depende. Qual tratamento você está falando? Porque se for o tratamento de mudança de hábito, é pro resto da vida. É o resto da vida. Tanto é que o processo de alta, ele é muito complexo para mim, sabe? Porque passa pelo, vamos supor, se for para o psiquiatra, né? Continuando ou não com a medicação. Analiso tudo relacionado às rotinas, de fato, né? Que são as rotinas que precisam ser mantidas durante a vida toda por qualquer ser humano hoje em dia, né? O nosso corpo não foi feito para ficar parado. O sedentarismo não pode existir na nossa vida. A gente tem que movimentar. E a partir do momento que a gente sai do lugar e a gente movimenta, a gente está buscando cada vez mais o autoconhecimento, porque a gente se põe em situações, se coloca em situações que a gente vai reagir ou não de uma forma diferente, né? Eu tenho um paciente que começou a fazer esteira, só de estar ali correndo na esteira, o coração disparava, parava. Não continuava porque tinha medo daquela sensação. E aí, em certa altura do tratamento, ele se autodesafia, vai e fica na esteira. Hoje eu consegui, eu corri tantos minutos. Uhum. Isso tudo, para mim, é um sinalizador de eu chegar no momento e falar assim, agora você vai, né? E eu tô aqui. Sim. Se quiser, volta. Se quiser, volta. E tem pacientes que viram para mim e falam assim, eu já tô com você há 5 anos, eu posso continuar? Eu falei, pode. Porque não tem uma regra padrão para isso. Tem aquelas pessoas que me procuram, igual esse paciente que eu te falei. Me ajuda a me organizar, a minha vida no momento. Às vezes pode durar 6 meses. Então tem paciente que vem com demanda de 6 meses, tem paciente que vem com demanda que pode ficar 1 ano, 2, 3. Tem uma paciente minha que eu tenho acompanhada, ela é gaúcha. Ela começou a faculdade de medicina comigo. Ela vai formando que vem. Virou pra mim e falou assim, eu queria tanto que você viesse na formatura. Que massa. Eu falei, eu vou dar um jeito de assistir online, pode deixar. Isso é muito bom, isso é muito bom. Né? Então, assim, a gente vai, eu falo que não existe, até que agora eu voltei a ver um pouquinho de série para poder distrair um pouco mais, né? Mas eu falo que eu não preciso de minissérie, porque eu tenho a minissérie da vida real toda vez que eu abro ali, né? Porque atualmente eu trabalho 100% online, né? Então, quando eu abro a telinha... Já tem ali rolando. Tem ali rolando, e é muito gostoso quando a gente começa a enxergar o progresso. Sim. Tem um quando caso... você participa de vitórias da vida do paciente, Nossa, né? é muito. Quando eles colocam meu nome no agradecimento das teses de mestrado, doutorado, eu fico todo bobo. Não é? Muito bom. Ou então passa um WhatsApp assim de noite, passei no concurso. Eu falo, opa, ele passou no concurso. Então, assim, a gente vai acompanhando vidas e isso aumenta a nossa alegria de viver, né? Sim. Porque o nosso propósito... Sim. Aqui na Terra, na verdade, o meu propósito é enxergar isso. Que bom. A mudança do outro, o viver leve pelo outro, né? Apesar de que eu estou aqui, assim, às vezes num calor, meus pacientes lá de Recife, comecei a fazer caminhada. Na praia. Aí tira aquele marzão lindo e me manda as fotos. E eu falo, nossa, exatamente. Que delícia, eu queria estar aí. A gente aqui fazendo vôlei de areia e beach tênis na areia artificial e eles lá na praia fazendo, né? E você acredita que... Porque Pernambuco eu tenho muitos pacientes, Olinda, Recife, Paulista. E quem tem não dá valor. Eu já morei na praia assim mesmo. Morei 10 anos de uma pessoa, chegava num ponto que eu nem ia na praia. Tem gente que tem a praia do lado. Do lado. E não vai dar uma caminhada. Mas é aquela coisa, né? É a ânsia de querer e o tédio de possuir. Olha só que chique. É assim mesmo. É isso. Não é? Adorei. Que bom. Também. Falar de saúde mental é muito gostoso. Muito. Eu acho que as nossas áreas, elas se completam. Né? E é a tendência mesmo. É de se completar, de unir, de trocar ideia, né? De enxergar o paciente, a pessoa, né? Como um todo. E vem aí, né, um encontro sobre afeto, ciência e propósito. Muito né? bom. Eu vou te dar a xicrinha. Oba, mais uma. E essa xicrinha aqui
xicrinha é nova. Ah, que beleza. Essa é igualzinha essa aqui, pequenininha. Ah, que legal. Tem um pires, que linda. Essa daí é outra. Estou cheio de modelos. É igualzinha essa daqui, né? Mas é a sua terceira. É a minha terceira. Vou só botando na minha parede de troféus lá. Não é? Muito legal. 3 xicrinhas. Pra tomar meu cafezinho de manhã cedo. Cafezinho com a eu Bia. pensei em você também, porque ela é menorzinha, eu sei que TDAH não pode tomar muito café, vai aos foi pouquinhos. uma maneira de psicoeducar, né? Foi uma psicoeducação aí. Adorei, obrigado. Então, vamos terminando, quer mandar uma mensagem para os nossos... Eu acho que o importante desse nosso assunto de hoje, se a gente pudesse sumarizar, é fazer com que a pessoa que está nos ouvindo, ela entenda que a hora de procurar ajuda não é quando a coisa está descontrolada. A hora de procurar ajuda é quando você começa a perceber que tem uma coisa diferente com você. É quando você começa a perceber que as coisas que você fazia com facilidade ou até mesmo com prazer, hoje em dia não estão sendo mais desse jeito. E que você está ficando diferente da maneira que você sempre foi. É claro que tem os casos dos pacientes que sempre foram de algum jeito. Mas se você que está sentindo diferente começar a procurar ajuda quando isso aparece de primeiro, vai ser mais fácil para todo mundo. Para a gente certeza. E para eles. É isso aí. Eu costumo dizer que o mundo lá fora, aqui fora, ele não muda da forma como às vezes a gente quer. Né? Mas o que está aqui dentro, a gente pode direcionar de uma forma diferente. Então vamos passar a escutar mais as nossas reações, os nossos sentimentos, o nosso corpo, a forma como a gente reage, a forma como a gente está escutando o outro, as nossas ações e as nossas reações perante tudo que acontece. Preste atenção no seu mundo e terminamos aqui mais um cafezinho com a Bia. Beijo!